União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Mais uma vez, boa tarde a quem nos ouve, quem nos assiste e aos presentes aqui. Aproveitando a oportunidade para registrar a presença dos alunos do grau técnico com a sua professora, Amanda. Agradecer a presença de todos vocês, mais uma vez, que nos assistem. Eu sou o Patrício, faço parte da equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, especificamente do Departamento de Atenção à Saúde Mental. Estou aqui para colaborar com a nossa web, conversando um pouco sobre drogas com a juventude. Então, assim, quando a gente vai falar sobre drogas, a gente sempre ouve, paira no ar, diante das discussões, o que é permitido, o que não é permitido, se sim, se não, talvez. Então, há muitos discursos, há muitos conhecimentos, muitas implicações quando a questão é sobre drogas. Nós não falamos mais assim, sobretudo para quem trabalha na prevenção, no cuidado, na atenção, a questão do combate às drogas, justamente por isso, porque a gente pensa num diálogo que seja um diálogo inclusivo, inclusive um diálogo com as pessoas que usam drogas, porque tecnicamente a gente sempre fala para as pessoas, das pessoas, mas não com as pessoas. Então o sim, o não e o talvez é muito legal quando a gente tem essas pessoas envolvidas no diálogo também. E aí, quando a gente fala sobre o sim e o não, a gente está falando sobre as drogas que a gente pode utilizar e as drogas que a gente não pode utilizar. Então, as drogas que a gente pode utilizar são aquelas que são regulamentadas por lei e que a gente pode ir até um espaço, consumi-las, comprá-las, e aquelas que, pela legalidade, pela legislação, a gente não pode utilizar, não pode comprar, não pode transportar, não pode manipular. Então, é muito interessante isso porque, por exemplo, quando a gente fala sobre drogas lícitas, essas que a gente pode utilizar, a gente também tem que entender que existem algumas regulamentações sobre elas que nos fazem compreender melhor o processo, que embora elas estejam disponíveis, mas elas também sofrem outras sanções para que de fato regulem esse uso. Por exemplo, criança e adolescente, pode usar droga? Não pode usar droga. Os pais que de fato estimulam os filhos a usar álcool, e a gente sabe que isso é fato, alguns pais estimulam, Os pais que fazem com que as suas crianças, com os seus adolescentes transportem drogas. Quem é que é criminalizado nessa situação? São os pais, não as crianças, porque estão sob a guarda dos seus pais. Então, a questão das drogas é sempre um discurso, é sempre um estudo e é sempre um diálogo necessário e muito interessante para se fazer. Então, de fato, o que vem ser a droga conforme a Organização Mundial de Saúde? As drogas, conforme a Organização Mundial de Saúde, é qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo e que tem a propriedade de atuar sobre uma ou mais dos nossos sistemas, causando as alterações em seu funcionamento. Pronto, esse é o conceito de droga, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é bom lembrar que nem toda substância psicoativa ela tem a capacidade de provocar dependência. No entanto, há substâncias que aparentemente são inofensivas e estão presentes em muitos produtos de nosso uso doméstico que possuem esse poder. Aí nós temos o que? A cola, éter, acetona, esmalte. Então, assim, quando a gente vai falar sobre drogas, é muito interessante que a gente pense que psico é a palavra grega que significa psiquismo, sentimento, o que fazemos, o que pensamos, Trópico relaciona-se com a atração por.
E aí a gente tem a palavra psicotrópico, né, que é a atração pelo psiquismo. Daí a gente fala de drogas psicotrópicas, né? Então, droga psicotrópica é aquela que atua sobre o cérebro, alterando de alguma forma o nosso psiquismo, né? E medicamento, a gente pode falar que de medicamento também são drogas, eles são farmacos, né? Mas ela é sim uma droga que atuando em nosso organismo, nos organismos vivos, provoca efeitos benéficos ou maléficos. Então, assim, conforme a prescrição ou uso indevido, esse medicamento, ele vai causar alterações indevidas que não são prescritas, que não são reguladas por as pessoas que entendem da necessidade de prescrever esse medicamento, esse fármaco. Quando a gente vai estudar a classificação das drogas, né, como é que elas se classificam na nossa saúde mental, aí a gente vai ter o quê? Algumas drogas que elas são estimulantes, então como o nome já diz, elas nos estimulam, elas dão uma sensação, né, de que você está bem, que você não está cansado, que você está mais estimulado a fazer algo. A gente tem as depressoras do sistema nervoso central, né, que são aquelas que deprimem o nosso sistema nervoso central. E a gente vai ter aquelas que vão perturbar o nosso sistema nervoso central. Então, todas as estimulantes, depressoras e as perturbadoras são a classificação das drogas quanto à atuação no nosso sistema, na nossa saúde mental, no nosso sistema central, na nossa saúde mental, a gente vai ter essa classificação, tá? E aí tem uma coisa interessante que o Jonathan já provocou bastante essa reflexão, né? Sobre essa questão de lista em lista e tudo, né? Então, o que eu posso estar dizendo para vocês? Todos os nossos estudos, eles dizem que a gente tem, e eu falei isso logo no início, a gente tem aí algumas drogas que são lícitas. E essas drogas lícitas são as mais consumidas, né? Qualquer estudo que a gente fizer, qualquer pesquisa que a gente vai ter lá, demanda muito mais atendimento, tratamento pela questão das drogas lícitas. As ilícitas, elas são as menos consumidas, porém são as mais, né, que entram nas cenas dos debates, e uns debates muito acalorados, muito aflorados, nem sempre com conhecimento técnico. Então a gente esquece de trazer para a roda do diálogo, do debate, a questão das drogas lícitas, que são as mais consumidas. E aí a gente vai ter, né, na parte das drogas ilícitas, né, nesse desenho vermelho aí, a gente vai ter a cocaína, a maconha, aí o êxtase, o LSD, os anabolizantes, né? E quando a gente fala cocaína, a gente está falando de cocaína e seus derivados, né? Crack, merla, ox, são todos derivados da cocaína. E aí na parte das drogas lícitas, né, a gente vai ter a cafeína, o tabaco, o álcool, o energético, são todas drogas que de fácil acesso, que a gente pode de fato consumir, porque são reguladas, mas que implicam também em algum momento, pode ocorrer algum agravo à nossa saúde. Então, na nossa classificação, nos estímulos que elas nos provocam no nosso sistema nervoso central, né, alterando aí a nossa saúde mental, a gente vai ter as estimulantes, que são justamente as lícitas, né? Tabaco, cafeína, a anfetamina, que não é lícita, mas dependendo porque ela precisa ser prescrita, né? A cocaína, que é ilícita. Então, entre essa classificação, a gente vai ter lícita e ilícitas, tá? As depressoras, aí a gente vai ter o álcool, que é de fácil acesso para todo mundo, os barbitúricos, os benzodiazepinídeos, os solventes ou inalantes e os opioides. Isso aqui a gente não vai entrar nesse detalhe, é só para descrever um pouco, né, a questão da classificação. E as que são perturbadoras, LSD, êxtase, maconha, anabolizante, elas são perturbadoras do sistema nervoso central. E aí,
o que ainda há pouco a gente falava sobre essa questão de lista em lista, e eu falava da quantidade de usuários, e aí a gente tem um dado, que é um dado inclusive da Organização Mundial de Saúde, e se fosse do Ministério da Saúde também seria a mesma coisa, o que ele nos coloca? Quando eu falo do Ministério da Saúde, é porque quando a gente vai, se eu trouxesse para vocês um gráfico da área da saúde mental, os nossos maiores gastos são com pessoas usuárias de álcool, não necessariamente com as outras drogas, das drogas ilícitas. Então, na classificação, nos dados coletados mundialmente pela Organização Mundial de Saúde, a gente vai ter 0,8% de gastos da saúde com pessoas que fazem uso de drogas ilícitas, né? Então, é um número pequeno de gastos. Porém, quando a gente vai estudar os gastos da saúde com as drogas ilícitas, justamente essas que a gente pode comprar, pode adquirir, aí muda o cenário. Então, a gente vai ter 8,1% dos gastos da saúde mundial sendo aplicado com pessoas que têm algum comprometimento pelo uso abusivo de álcool e de outras drogas, tá? E aí eu não vou ler esse slide, mas ele vai ficar, porque fica na apresentação, né? Mas ele é uma reflexão para que se faça. Então, assim, o uso da cafeína e outras plantas contém cafeína, e ela é encontrada nos grãos de café, né? A folha do chá tem cafeína, a folha do chá tem cafeína, do chamate tem cafeína, semente de cacau tem cafeína, né? Então, qual é a atuação da cafeína no organismo das pessoas? Para algumas pessoas ela é terapêutica, né? Algumas pessoas precisam constantemente estar tomando café. Esse café, ele sendo usado abusivamente, ele também vai provocar danos no organismo e talvez no cérebro da pessoa. Então, por isso que o café também é uma droga, né, que embora ela seja utilizada legalmente, muito consumida, o uso abusivo dela pode acarretar danos para a saúde. Então, assim, eu falei isso logo no início, né, mas então, assim, só repetindo, uma pessoa que entrega droga sob qualquer pretexto a menor de 18 anos, responderá pelo artigo 33 da Lei 11.343 de 2006, como crime de tráfico de drogas. Então, o Jonathan abordou muito bem essa questão das drogas no contexto da juventude, e como a gente tem um grupo de pessoas, de professores, de educadores, de alunos e de pais nos assistindo, é muito bom que a gente possa dividir esse debate, essa responsabilidade, para não ficar criminalizando, estigmatizando pessoas, quando é uma responsabilidade de todos nós. É crime vender, fornecer, servir, ministrar ou entregar bebida alcoólica a crianças ou adolescentes, conforme a Lei 13.106 de 2015. Né? Então, assim, eu volto a chamar a atenção que às vezes eu ouço muito, eu vejo muito os adultos, né, contestando, criminalizando, discriminando a juventude, mas se fizer um pouco dessa análise para si, talvez nós também sejamos muito responsáveis por isso, tá? E aí, quando a gente vai falar nessa questão das drogas, por exemplo, esse gráfico aí, a gente vê o quê? Tráfico, aumento, pena, lei, delito, né? Então, assim, que a gente olhe outras coisas que não sejam só essas coisas para a questão das drogas. Essa questão das drogas, e sobretudo com foco na juventude, ela é muito interessante porque a gente tem alguns agravos que estão acontecendo, e a questão da prevenção ao suicídio, da automutilação, isso está sendo muito comum, muito debatido, e é um discurso que precisa ser aprimorado, precisa ter conhecimento, não é tudo que a gente pensa, não é tudo que a gente quer, né? Existem muitos fatores por isso, como bullying, exploração sexual, a questão de pobreza, a questão de gênero, a questão da desigualdade social. Então, quando a gente ouve um caso de suicídio, mesmo na juventude, sobretudo na juventude, que é o nosso foco agora, e a gente pensa assim, nossa, ele era tão bem, nossa, ele aparentava tão feliz, né? Então, a gente precisa se debruçar um pouco mais sobre
a singularidade das pessoas, compreender a singularidade das pessoas para não ficar julgando as pessoas. Então, nos casos de suicídio, nos casos de automutilação, como nos casos de droga, é comum que a gente ouça comentários desnecessários, sem nenhum conhecimento e no pré-julgamento ou no julgamento. Bom, e aí eu finalizo trazendo para vocês uma frase que é assim: um tremendo campo minado político. Então, drogas é isso. É um tremendo campo minado político. São diversas orientações, diversas vertentes, diversos conhecimentos, diversos saberes, diversos preconceitos, permeando aí esse universo das drogas, mas ele é sobretudo político. Cada um defende aquilo da sua corrente, da sua orientação, da sua política. E estrategicamente, nós, da Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Educação, Secretaria de Juventude, Secretaria de Direitos Humanos, entre outras Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, através do Fórum Estadual de Políticas Públicas sobre Drogas, nós temos sentado frequentemente, desde o início do governo Flávio Dino, para repensar, rearticular, reorganizar esse campo dos saberes sobre a área de atuação de cada profissional e como também da sociedade no campo das políticas sobre drogas. E aí eu trago esse livro, A Anatomia de uma Epidemia, que discorre com muita sabedoria sobre a política sobre drogas, para a criança, para o adolescente, para a juventude, para a saúde, É um livro que perpassa por várias políticas que eu acho que é interessante a gente se apropriar um pouco desse conhecimento. Então, meu muito obrigado,